Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. Hoje eu quero trazer aqui um conteúdo diferenciado para vocês, que é um react de um dos jogos que eu acabei desenvolvendo, que se chama Live or Die. No caso, esse game teve a duração de 8 meses de desenvolvimento, porém que vai entender muitas coisas interessantes sobre o universo de criação de jogos. E sim, esse jogo foi desenvolvido no Game Creator. E hoje nós vamos estar aqui, eu e vocês, para ter esse react. E vocês vão ver, no caso, o jogo. Infelizmente, ele não está mais disponível no servidor do Game Creator. Eu estou tentando relançar ele novamente. Assim, quando eu conseguir, eu aviso para vocês. E também não se preocupem referente ao nosso curso de desenvolvimento de jogos, porque eu estou voltando a produzir ele novamente. Acabei tendo uns problemas com o meu antigo celular e tive que dar prioridade às outras coisas, porém agora eu já consegui trocar o celular, recuperar os nossos arquivos, eu redesenhei algumas sprites e estou produzindo de novo, com força total para vocês, para a gente conseguir concluir o nosso jogo. E esse curso tem como objetivo, pessoal, ajudar vocês a desenvolver os jogos de vocês, ampliar a mente como desenvolvedores, assim como eu consegui, principalmente quando eu acabei desenvolvendo e concluindo esse jogo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. E juntamente eu vou comentando aqui, tá bom? Eu vou falando para vocês alguns pontos interessantes. Nesse menu lembra um pouquinho de Resident Evil 2 Remake, principalmente por conta das letras, porque foi totalmente inspirado nos antigos Resident Evil. A ideia central foi criar um jogo de zumbi muito parecido com o Resident Evil, porém que tivesse os aspectos do nosso país, Brasil. Sim, o jogo se passa no Brasil e vocês vão ver elementos aqui brasileiros que tem do nosso país. Então, criar um jogo, um Resident Evil 2D, esse foi a ideia central. E aqui nós temos essa cutscene simples, a lá Resident Evil 3, e essa iniciando o jogo. Vocês podem ver que ali tinha o carro da Polícia Civil, porque o personagem ele faz parte da equipe da Polícia Civil, e nesse momento aqui ele está voltando para sua casa para poder buscar a sua família por conta do surto que teve de infecção. Me inspirei também em The Last of Us, no caso, ele está voltando para ver se a sua família está bem, e vocês podem ver que já tinha a mesa quebrada ali, alguns pingos de sangue, e ele acaba encontrando a sua família, infelizmente em um momento de atraso, porque o seu filho Ryan está devorando a sua mãe. E sim, o jogo ele contém essas cenas violentas, e o jogo ele inicia bem complicado, um pai perdendo a sua família. E vocês podem ter visto que também foi uma referência ao Resident Evil 1 clássico, E nessa cutscene ele acaba chorando por ter perdido a sua família, a sua esposa e o seu filho. Se vocês observarem, se vocês voltarem um pouco o vídeo, vocês vão ver que tinha narrativa ambiental ali sobre a sua família, os quadros e tudo mais. E algumas horas atrás, aqui a gente vai acabar iniciando a gameplay um pouco mais diferente. Vocês observaram que não tinha a HUD dos itens que ele estava usando, e aqui já vai ter. E aqui o Nathan, ele é um personagem que é amigo do Kenny, que é o nome do protagonista que nós iniciamos. E você joga com o Kenny e com o Nathan em locais diferentes. E o jogo é dividido em partes. Então aqui ele está preso, ele acabou ficando preso por conta dessas criaturas e ele precisa sair daí. E aí é onde o jogo se inicia. Então eu vou comentando com vocês aqui. Vocês podem observar que eu busquei trabalhar bem na HUD e também em todas as partes do cenário. Sim, foi tudo eu que fiz. No caso, eu acabei trabalhando em cada parte do cenário, cada objeto. Vocês podem ver que tem os eletrodutos ali, os conduletes, as câmeras, a lâmpada, tudo certinho. Vocês podem observar que os espaços onde os carros estão justamente onde deve estar, naquela faixa quadrada branca. E aqui nós encontramos o nosso primeiro inimigo, um infectado. E não, ele não é um zumbi, é uma pessoa infectada, parecida com a do The Last of Us. E sim, pessoal, eu busquei ter uma certa experiência também em conseguir produzir, no caso, um conteúdo desse tipo, essa inspiração, como vocês podem ter visto do Kenny perdendo a sua família, como o Joel acaba perdendo a Sarah.
E eu busquei também deixar uma coisa bem interessante, o elemento de exploração. Esses ícones que vocês estão vendo estão dizendo ao jogador que ele pode entrar naquela área. Então a minha ideia também foi trazer o conteúdo de exploração. Vocês podem ter visto ali que a porta estava fechada e você precisa encontrar a chave. E nesse momento o jogador acaba entrando, a chave está ali. Lembra também Resident Evil 4 e 5, essa questão dos itens, né? A informação dos itens que podem interagir. Ele acaba pegando a chave e o item de cura. Aí vocês podem estar vendo que você pode ir tanto para um lado para o outro e acabar explorando, que era a ideia também central do jogador ter a liberdade de poder explorar. E vocês viram que a chave que ele pegou não abre a porta da saída dali, né, onde dá acesso a uma área de recebimento de materiais. Então ele vai tentar numa outra porta. E no caso eu acabei fazendo esse trabalho, pessoal. Como vocês podem estar vendo aí, eu gostei muito do resultado. Muito do resultado. Procurei deixar toda a ambientação bem interessante, bem detalhado o cenário. Deu muito trabalho ter criado tudo isso, porém eu vejo hoje que valeu muito a pena. Eu aprendi bastante coisas. Bom, e essa é a narrativa ambiental, onde das pessoas caídas no chão mortas, o sangue, porque houve, por conta dessa infecção, né, pessoas acabaram morrendo. Ele consegue abrir e acaba indo para outra região. E aqui vocês já começam a ver alguns elementos do nosso Brasil, ali, barbearia. Esse é um outro infectado, é comum também, normal. Vocês podem ter visto que eu coloquei uma variação. Tem um sistema de reload e vocês veem que sim, ele acaba estourando a cabeça do infectado. Isso deu bastante trabalho para fazer. Eu lembro que eu fiquei vendo e revendo várias vezes como a animação do zumbi tem a cabeça explodida no Resident Evil 2 Remake. E vocês podem estar vendo que é bem a lá estilo Brasil mesmo, o modelo das casas, os postes, os fios, a caixa de energia, né, os carros também, a forma das casas. Coloquei um sistema de reload, né, como vocês podem estar vendo. Deu bastante trabalho, pessoal, porém esse é o resultado de um jogo que levou 8 meses de desenvolvimento para ser concluído. Aí vocês podem estar vendo. Você está andando no caso da cidade, né, uma pequena parte dela, e encontra outros infectados. A ideia também de ter criado os infectados foi mais simplificada, porém o desafio o jogador nunca poderia saber como poderia atirar para eliminar os infectados. Então vocês poderão observar que alguns infectados precisam de mais tiros e outros não, que foi a ideia também, para tornar o jogo mais interessante e mais desafiador. Aqui nós temos um outro infectado também, que o Kenny acaba enfrentando. E é bem interessante ver que mesmo que você acaba atirando, ele continua vindo para cima de você, dá uma certa tensão referente a isso. E avançando no jogo, você encontra aí alguns carros e uma casa na qual você pode entrar. Eu também me inspirei, pessoal, num jogo chamado The Last Stand Union City. Muitos de vocês devem ter jogado já no Flash, lá no Google, né, quando ainda tinha um Flash. E acabei me inspirando também para fazer essa transição de cenário, né? E como vocês podem ter visto, eu acabei utilizando ali outro sistema de design ambiental, né, no caso, para informar o jogador que tinha uma carta ali e uma narrativa ambiental de um texto, né? Porém, no caso, nessa época eu ainda não sabia usar o sistema de Puppet, né? Puppet, se não me engano é assim que se fala, que é o sistema de texto que você interage, que aparece na tela toda, né? Eu ainda não sabia usar essa mecânica. E aí temos essa casa, que o Kenny acaba entrando, pegando uma munição, vê aquele arquivo, né, que vai informar para você o que está acontecendo. E aqui nós temos o carro da Polícia Civil, e ficou muito satisfatório. Então, pessoal, assim que você acaba chegando, acaba voltando para casa, acaba regredindo, né, voltando para o carro dele, acaba se deparando com essa cena aí, né?
Então esse foi o jogo, pessoal, que eu acabei desenvolvendo, a parte 1, né? Eu ainda não desenvolvi a parte 2, esperei para ver o resultado. Então esse foi o jogo que eu acabei desenvolvendo. Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse trabalho que eu fiz. Esse vídeo serviu para mostrar para vocês que é possível você acabar criando jogos de alta qualidade no Game Creator, né? Eu sei que o jogo ficou um pouco curto, mas isso é porque como tinha muita sprite na tela, que tinha mais de 100 sprites, se eu não me engano era mais de 100 sprites que eu acabei desenvolvendo. Então o jogo ficou um pouco pesado e algumas partes eu tive que tirar para deixar para a parte 2, tá bom? Mas se vocês desejam que eu crie uma segunda parte, e sim, eu posso fazer isso para vocês, tá bom? E também eu vou deixar para vocês algumas imagens do jogo que eu estou desenvolvendo, no caso é um remake. Eu estou desenvolvendo, pessoal, Resident Evil 4. Sim, logo a Capcom ter anunciado Resident Evil 4 Remake, né, oficialmente, e depois que o jogo saiu, eu comecei a trabalhar nessa produção, mas está bem no início, estágio inicial ainda. Eu vou deixar as imagens das sprites que eu estou fazendo, e está demorando porque eu estou utilizando a última medida de resolução da sprite, né, do Game Creator. Porém, vocês vão ver aí uma comparação da resolução normal e da resolução blurred, né, a última resolução. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações. Em breve nós vamos voltar com o nosso curso de desenvolvimento de jogos, tá bom, pessoal? E só aproveitando, eu acabei escrevendo um livro que fala sobre os processos da criação de jogo, como eles funcionam, e vou estar deixando um link da minha página para vocês. E aproveitem, porque eu deixei um cupom de desconto exclusivamente para vocês, que concede 20% de desconto. Sim, 20% de desconto. Vai ser imperdível essa promoção, tá? Mas esse cupom é limitado. Então, se eu fosse você, eu já aproveitava logo essa carona, essa oferta, tá bom? Até a próxima e valeu!